Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus, suave brisa és tu, Jesus. Cubra-me com teu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem em pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos.
rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim, cuida de mim. E assim vamos acender as nossas lanterninhas, avisando a Jesus que nós já estamos aqui prontos, alertas para o Evangelho de amor dessa noite. Vamos cumprimentando a todos que já chegaram, encarnados e desencarnados. Vamos cumprimentando Jerônimo Mendonça, o padrinho do nosso Evangelho de amor, Irmã Sheila, Doutor Bezerra, Doutor Eurípides, Vovó Nem, Chico Xavier, tão querido, e todos os espíritos ligados a nós, e com tanta alegria e tanto amor nos ensinam, nos intuem, colaboram para o nosso bem-estar. E em mais essa noite, Senhor, em mais esse dia, em mais essa tarde, pois não sabemos que horas vamos acessar essa gravação, nós vos agradecemos porque nós podemos estar aqui, podemos ouvir, podemos sentir e podemos participar. Abençoa, Senhor, todo esse povo, sem exceção, todo aquele que passar por aqui e aquele que não tiver acesso, que as nossas vibrações, essas luzes acesas de todas as lanterninhas possam chegar a cada irmão que chora, que sofre, que está carente. Vamos pedindo a Nossa Senhora, nossa Mãe querida, e coloque esse manto de amor tão sublime para nos guardar, e aquele olhar translúcido e amoroso possa penetrar o nosso coração, amolecendo-nos das durezas, curando as nossas feridas, nos incentivando, nos encorajando a suportar as dificuldades. E que nós não reclamemos, Senhor, que consigamos suportar a colheita e mesmo feridos tenhamos fé nos nossos anjos guardadores, que não nos deixarão caídos. Pedimos também a Mãe Maria querida que nos ajude para que possamos nos conhecer melhor, nos conhecermos. Conhece a Ti mesmo, para que possamos tirar do nosso coração toda mágoa, toda ingratidão, que aprendamos a perdoar,
e nas dificuldades da vida, nas dores, nas quedas. Que Maria, nossa Mãe querida, possa nos aliviar, intercedendo por nós junto a Jesus. Nossa Senhora, nos dê a mão. Cuida do nosso coração, da nossa vida. Vai abrindo as portas, Mãe Maria querida, iluminando os caminhos, passando à frente, clareando os nossos destinos. E assim, Senhor, com o coração cheio de gratidão e amor, nós pedimos licença para iniciar o Evangelho de amor de hoje, dizendo graças a Deus. Boa noite, família Eva. Como estamos todos? Todos maravilhosamente bem? Deixe-me ver aqui. Olha só, muita gente já chegou. Alô, alô. Grande abraço para todos. Ué, a Leila está lá no hospital, gente, assistindo a gente. Vê se pode. Esperando a cirurgia, que deve ser amanhã. Ô, Leila, vai dar tudo certo, viu? Nossas melhores vibrações, que nossa Mãe Maria esteja aí do seu lado, seu anjo guardião. Não esqueça de chamar o seu anjo, viu, dona Leila, Leila. E a gente está aqui, ó, numa torcida que tudo vai dar certo. Já deu certo, né? Tenha paciência, né? Calma, esperança e muita fé. Dr. Bezerra de Menezes, os amigos espirituais, os médicos espirituais, façam da melhor forma possível, né? Graças a Deus. Temos aqui a Suzana Mário dos Anjos, entrou na live, Alex. Ai, ai. É isso aí, gente. Salve o Evangelho de amor. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite. Que Deus abençoe a cada um, né? E que nós tenhamos uma noite de muita paz, de muito aprendizado, de muita alegria, muitos sorrisos. Estamos aí. Boa noite, menininho. Você foi veloz hoje aí. Não, mas a gente atrasou, né? Boa noite. Entrar. Alô, alô, meu povo. Chegamos na terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Você imaginou que você estaria na Terra encarnado em 15 de fevereiro de 2022, gente? E nós aqui com Eva 664. Eu não pensei isso, não. Que beleza, hein? É muita coisa. Hoje é o melhor dia das nossas vidas. O povo está falando aqui, ó. A luz venceu. Muito bem. Gente, será que nós temos aniversariantes hoje? Pesquisemos, por gentileza, aqui. Cadê? Ó! Regina Martinez. Parabéns, Regina. Tem mais. A Sandra Carrales. Como? Sandra Carrales. Bonito. É só povo internacional aqui hoje. Parabéns, Sandra. Lindo nome. Adoro esse nome. Ó, tem mais um nome aqui que deixa eu enxergar isso aqui direito. Tatiana de Melo Espricigu. Tati, beijão. Esse é diferente pra mim, hein? E a Wilma Souza também está completando era hoje aqui. Parabéns, no Eva. Wilma. Que beleza, hein? Parabéns, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham, assim, ó, muito serviço. Esse é o melhor presente que a gente pode desejar, tanto e oferecer, não é? Allan Kardec Francisco. Estava com saudade do Allan Kardec, esse companheiro nosso aqui do nosso querido Facebook. A Melzinha, menina, ontem eu estava falando com a Lisa assim, essa Melzinha, antes da live abrir no Facebook, ela já entrou. Só que no Facebook é diferente, né, gente? Aqui no YouTube a sala de bate-papo já fica liberada, ó, a partir do momento que a gente programa a live. No Facebook, não. Enquanto a gente não dá o play aqui, lá não inicia. A hora que eu dou o play aqui, que eu vou lá, ela já está lá.
Esse menino é veloz. Honorata está aqui também, presente, muito bem. A Alice Guscuma, ao Luiz de Maracaju, Mato Grosso do Sul, minha terra natal. Mato Grosso do Sul, hein? Olha só, a Érica Andrade e o maridão estão chegando da rua, distribuindo marmitas para os irmãos. Que beleza! Nossa, que beleza! Já pensou, se cada um de nós sair e distribuir pelo menos 5? Imagina! Que beleza, Érica. Beijão para vocês, viu? Deus abençoe, que multiplique esse trabalho. Chovendo muito em Petrópolis. A Georgina já contou aqui para nós. Pois é, gente, vamos lá então hoje, porque nós já estamos atrasadinhos aqui, né? Nós não podemos atrasar hoje, é o encerramento. Já que nós atrasamos a abertura, ó, o povo da Oca do Milho, os aniversariantes aí apareceram. Estão aí, seu companheiro lá de rádio novela lá, vocês preparam, viu? Porque mais a Marli vai caprichar no tema, vocês tomam jeito. O sono já chegou, porque eu sou a plasta, né? É o sonoplasta, gente, é a nossa Mas dupla. você inverteu agora a exposição? É porque sono... ele tá aí, né? Você tá com medo dele de falar. Não, o sono é masculino, plasta é feminino. Então tem ele sentido, o sono, eu sou a plasta. Para quem não sabe, nós vamos fazer uma radionovela. O Carlinzinho e eu seremos os sonoplastas e a Marli e o Alex serão os contadores da história. Então a gente está preparando aí. Então, um nome para esse negócio. Eu vou lembrar aqui. Gente, ó, deixa eu apresentar uma coisa para vocês aqui. Ó, a trena. Hoje nós vamos precisar da trena. Vou deixar ela aqui. Nós vamos precisar da lupa. Essa lupa aqui, ela é diferente, hein? Essa aqui tem um poder especial, porque essa aqui é de olhar para dentro. Quando você coloca ela assim, ó, ela te mostra a sua intimidade. E sabe o que eu arrumei aqui? Que ela é? Uma lanterninha. Olha lá, ó. Você falou que tinha que acender a lanterninha. Menina, olha aqui, então agora acendemos a lanterninha. Nós vamos fazer assim agora, toda vez que eu for acender a lanterninha, você vai acender a lanterninha. Viu? Eu não quis acender hoje assim, logo de cara, assim, para não tirar a surpresa, né? E também eu ia destoar a proposta de acender a lanterninha. Às vezes a pessoa ia pensar assim, mas será que é para acender uma lanterna mesmo, é material? É muito mais do que isso, né, gente? Isso aqui é só um símbolo, só para a gente dar uma inovada aqui no nosso evangelho de amor. Ó, a dona Margaridinha tá vigiando o Carlinzinho aqui. Ela falou que faz tempo que tá aqui. Tá desde o começo. A Marli falou que arrumou um emprego no Eva agora. Essa aí é funcionária padrão, menina. Você e o Alex. Ela que chega primeiro no serviço e vai embora depois de todo mundo. Como é que chama, gente, o negócio lá? Não é narrador. Cadê a minha assessoria aí, por gentileza? Vai lá, quem faz a narração das radionovelas lá? É o locutor lá, que não tem os atores que vão representando cada um. E tem um que... Mas a Marli vai fazer essa parte aí da locução. É uma narração, mais ou menos. É mais ou menos isso. Então, gente, o tema de hoje está aí, ó. Como falas, como escreves? 2 perguntinhas básicas. E sabe quem está perguntando? Emmanuel. Vindo de Emmanuel, 2 perguntas dessa, vindas de Emmanuel, é preciso um esforço da nossa parte para responder. Aí você pode pensar assim, Alex, mas pode acontecer de que alguém, dentre nós aqui no Eva, nessa encarnação, não tenha desenvolvido a habilidade de escrever. E essa pergunta não tem sentido nenhum aí. Se a pessoa não sabe escrever, não desenvolveu a arte da grafia, o Emmanuel, então esse texto dele é limitado. Não. Nós vamos aprender isso agorinha. O Emmanuel vai ensinar isso para nós. Então, gente, e você? Como falas? Como escreves? Alex, minha letra é de forma. É assim que fala, né? Minha letra é de forma.
Ou você vai responder assim, não, a minha letra é letra de professor, igual a da Betinha. Cursiva. Toda bonitinha, cursiva, redondinha, para facilitar para as crianças, porque ela alfabetizava crianças, né? Para facilitar. Hoje não tá muito, o povo está muito preocupado com essas coisas mais não, né? Mas antigamente a gente tinha. Aí, a Adriana Joaquim falou que adora escrever. Tem mais alguém que gosta? Ó, no perfil do Mário Felipe falou que a dele é um garrancho. Tem gente assim, diz que quando escreve, só ele e Deus que lê. Na hora que passa uns 15 minutos, só Deus, que nem ele não sabe o que ele escreveu mais, né? A Dilma falou que a letra dela é cursiva. Ó, Suzana, onde que a Suzana Mara tá hoje para falar? Só para eu entender aqui. Ela tá aqui no ambiente ou ela tá no mundo? Eu não vi, eu não sei onde ela foi, porque eu distraí. Parece que eu escutei um... Ah! Gente, tá na área. Já correu, eu já senti isso. A Neiva Silva falou que usou muito caderno de caligrafia. Boa lembrança. Eu também usei. Eu estudei no interior, no colégio normal, colégio de freiras, né? Então a gente tinha uma disciplina que eu amava, que chamava-se polidez. Já ouviu falar, Alex? O quê? Polidez. Disciplina? Sim, porque eu estudava no colégio de freiras. E aí tinha a disciplina polidez. Então, assim, para a gente ser uma moça polida, educada, gentil, fina e tal. Então tinha polidez e tinha caligrafia. E as irmãs tinham uma letra desenhada, aquela coisa mais linda. E a irmã Conceição dava aula de caligrafia. E todo mundo escrevia bonito. Tanto que se você encontrar com alguém daquela época, o nosso M é o mesmo. Ele faz uma enrolada para cá, uma perna para cá, outra perna para lá. Nos autógrafos aí dos livros, vocês podem ver as letras diferentes. Eu aprendi tudo quando eu estava no colégio normal. Como é que chamava a irmã? Conceição? Irmã Conceição. Ela que te orientou a caprichar as escritas, não? E a secretária que se chamava Marta, que era a secretária dela, tinha a letra idêntica, você não sabia qual era uma, qual era outra, sabe? E aí a gente pegava essa Marta nos corredores, porque era tanto enroladinho, tanta coisinha assim, que para perguntar para ela, a gente começa de baixo ou de cima? A irmã Conceição lá de casa ficava pendurada atrás da porta, assim, trançadinha. E a Marta era uns galhos de um pé de goiaba amora. A Marta que ajudava a gente a escrever direito, melhorar as grafias lá de casa, eram uns galhos de pé de amora lá. Gente de Deus, aquele menino, menino passava apertado. O Carlinzinho, você não ri não. Porque eu imagino que as suas irmãs Conceição e Marta lá na sua região também foi mais ou menos a mesma coisa. Mas a Marli está falando Elizabeth polida, só faltava essa. Pois é, gente, aula de polidez, polir as arestas para você ficar arrumadinho, entendeu, Marli? Eu não vou nem contar como é que era a disciplina de polidez lá no Goiás, na minha época de infância, não, porque não vai prestar. Olha o que a Elisete está dizendo. Ó. Dizem que quando não temos a grafia formada, ainda não temos caráter formado, mas creio que isso é muito a minha letra. Não é boa nem bonita, mas dá para ler. Quem falou isso? A Elisete Andrade. Da onde você tirou isso, Elisete? Tem uns negocinhos, estudo de letra, viu, gente? Qual que é a fonte dessa afirmação aí? Eu fiquei curioso agora. O Antônio Menezes falou que quando ele era moleque, a letra dele era bem legível. Depois do curso superior, a letra é Deus que me livre. Hieroglifo egípcio, escrito com os pés e com a unha comprida. Senhor! Você sabe que eu já trabalhei subscritando convites de casamento, formatura, essas coisas, já fiz isso demais. Sua letra é maravilhosa. Já fiz isso muito, essas letras desenhadas aí e tal, que você fala, como é que chama esses... Faz aquelas voltinhas assim. Rabicós. Eu era bom naquilo lá, viu? O Carlos falou que não sabe nem escrever ainda, esse camarada.
Gente, Ô Carlos, eu não conheço a letra não, Carlos. Manda uma cartinha para mim para eu conhecer. hoje eu acho que nem carta tem mais, né? Hoje é tudo e-mail. Tá voltando agora, viu? Agora tá aparecendo uns equipamentos aí que tá permitindo que a gente envie os e-mails, os recados aí com a nossa própria letra, né? Isso eu acho interessante. Pois é, mas gente, hoje o nosso querido Emmanuel, o texto que está baseando o nosso Eva, está nesse livro aqui, ó. Eu acredito que seja a segunda ou terceira vez que a gente traz esse livro aqui para o Eva. O livro chama-se Nós. É um livro psicografado pelo Chico, né, e ele é todo ditado pelo Emmanuel. Então é um livro muito interessante. Nós escolhemos essa mensagem. Olha, é muito interessante uma coisa. Lembra que o Eva do alívio, ele também foi vinculado à liberdade? O mais recente foi realizado, quando a irmã Sheila falou das prisões, né? Nós precisamos descer Jesus da cruz, nós precisamos nos descer da cruz também, que é um processo de libertação. E como eu havia dito esses dias, o dia que eu estava revoltado, lembra? Que nós vamos dedicar um tempo aqui para falar sobre liberdade. Se você prestar bem atenção, você vai perceber que a conversa de hoje tem tudo a ver com liberdade. Certo? Então vai lá, pega seu caderno de caligrafia aí agora. Pega ele, Alex, mas eu não tenho isso aqui em casa, eu vou te provar que você tem. Pega o bichinho. Conscientemente, pega a lupa e acha esse caderno de caligrafia que está aí, dentro de você, como diz aqui nas Minas Gerais. E agora nós vamos ficar atentos para responder as duas perguntinhas do Emmanuel. Como falas, como escreves. Beleza? E Emmanuel começa já dizendo o seguinte, citando, né, o João Evangelista 8:8. E tornando a inclinar, escrevia na terra. Então aqui a gente já vai direto se recordando daquela passagem, né, que eles queriam apedrejar a moça, porque isso, porque aquilo. Chamar Jesus, armaram a armadilha, pode falar? Não é redundância, não? Prepararam uma armadilha para Jesus ali e tal, né? E antes dele perguntar para a turma, né, ou afirmar, né, quem tiver sem pecado pode dar a primeira pedrada, aí o povo foi saindo. Jesus fez esse exercício de, com o dedo, escrever na terra. Lembra disso? Acho que é uma passagem conhecida de todos, né? E Emmanuel cita essa passagem, mas só esse versículo. E tornando a inclinar, escrevia na terra. Bom, talvez essa atitude de Jesus, Emmanuel vai falar lá na frente, mas eu já quero antecipar aqui, seja uma das mais enigmáticas de todo o Evangelho. Eu não vou falar de toda a passagem do Cristo aqui, porque o que nós sabemos, gente, é só um tiquinho, né? Muita coisa foi omitida e outras tantas nem registradas foram, né? Do ponto de vista do material que nós temos disponível, porque no mundo dos espíritos está tudo anotadinho, a gente vai entender isso aqui também. Emmanuel, então, acrescenta mais uma perguntinha para a nossa noite. Quanta gente não abusará dos recursos da escrita por veicular imposições e difundir enganos na terra? Hoje, e a cada dia que passa, nós temos mais acesso às informações, né? Vamos pensar no pé da letra do que Emmanuel está questionando aqui. Há um tempo atrás nós tínhamos muita coisa, né, que era no papel. Os jornais, as revistas, né? Quem aqui, eu conheço meu povo, imagina aqui que grande parte aqui já fez assinatura de revistas,
já assinou jornais, né? Muitos tinham aquele hábito, era um hábito mesmo, né? Ele não saía de casa antes de dar uma lida, uma folheada no jornal do dia. Não era assim? Hoje, apesar de praticamente já não termos mais, né, a quantidade de revistas e jornais, de impressos que tínhamos há um tempo atrás, mas nós temos nas mãos ferramentas que nos conectam aos veículos de informação do mundo inteiro. Inclua-se no meio desses veículos aqui. E nesse universo, muitos abusadores dos recursos da escrita estão inseridos. E tem propósito. Eu diria mais ainda, né? Tem método, tem estratégia. Para quê? Para difundir enganos na Terra. Infelizmente, eu vou ser assim bem sutil, por uma certa inocência da parte da maioria dos leitores, nós somos influenciados com muita facilidade. Como falas? Como escreves? Pensemos e cantemos, por gentileza. Nesta noite todos juntos, de mãos dadas, somos fortes. Esse grupo do Evangelho superou as noites tristes e acendeu a luz do amor. Em cada lar um cantinho de alegria e esperança, a luz venceu Maranhão. Não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. Lá se vai um homem velho que serviu para despertar os corações endurecidos. Todos nós compreendemos o valor do nosso irmão. Em cada lar, nova luz veio habitar, o amor nasceu nos corações. Nos corações não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. Canta comigo. Para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras
dessa música ficou Lalalai. Ela se auto-batizou essa música aí, não foi? Não teve jeito. Nós tentamos achar nome para ela, lembra, gente? A Maria Ingrácia, lá no Facebook, ela lembrou, falou assim, essa música nos lembra lá do início. Foi, do início. Do Evangelho de Amor, né? Gente, verdade. só uma perguntinha aí. Esse é o violão novo. E agora que eu fiz uma batida, ele tá meio agressivo, tá chegando aí meio estourado. Avisa aí para nós. Muito bem. Gente, o Emmanuel só vai acrescentando perguntas aqui para nós, viu? Eu não sei como é que nós vamos fazer para responder o Emmanuel aqui hoje, não, mas vamos lá, vamos tentando, né? Vocês estão se esforçando para isso? Quando ele coloca a pergunta, você está fazendo um esforço mental para responder a Emmanuel? Vamos lá. Quantos espíritos, mesmo desencarnados, valem-se dessa possibilidade para atender a venenosos caprichos individuais? Gente, você estava pensando que a conversa do Emmanuel estava limitada às fronteiras entre o berço e o túmulo? Não, ó, esquece. Agora a sua mente vai ter que ampliar as possibilidades de resposta das perguntas. O como falas, o como escreves, não tem limites nesta única encarnação. Emmanuel está nos convidando a pensar num processo tanto da anterioridade da vida, quanto da continuidade da mesma. E aqui ele está falando algo muito interessante. Quantos espíritos, mesmo desencarnados, valem-se dessa possibilidade para atender a venenosos caprichos individuais? A possibilidade que eles têm de usar a escrita. E aí agora, ó, gente, presta atenção. A escrita aqui vai muito além de simplesmente grafar palavras, tá? Considere essa possibilidade para você analisar isso aqui. E nestes tempos agora, são tempos assim, eu diria bastante confusos por si mesmos. E ainda há essa complementaridade da confusão, porque muitos irmãos nossos, ainda por ignorância, insistem em envenenar o processo da comunicação. Então, muito cuidado, né? Nós somos muito curiosinhos. Muitos ainda adeptos dos fenômenos. Ah, vai ter um esquema de psicografia ao vivo e a cores ali. Corre lá! Gente, lota ginásio de esportes, lota estádio de futebol assim, com muita facilidade. Eu não estou fazendo crítica para os eventos nem para os psicógrafos. Eu estou dizendo que nós nos sentimos bem nesses eventos. Isso nos atrai. Os motivos são os mais diversos possíveis. Isso atrai não só lá, isso é um exemplo. Mas se a sua mediunidade despertou e você percebeu essa possibilidade da interação com o mundo espiritual, a curiosidade ela desperta muitas vezes na mesma velocidade. Aí você pode dizer assim, Alex, eu não tenho curiosidade nenhuma, muito pelo contrário, o que desperta em mim com essa história é o tal do medo. É desconhecimento, isso aí é ignorância, mas nesse universo aí muitos despertam a curiosidade. E às vezes não tem uma história que fala que a curiosidade matou o gato? E às vezes a curiosidade é que mata o gato. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós estamos imersos em dois planos. Um plano que a gente chama de material e um plano espiritual. Então é preciso considerar
entre aspas, os veículos de comunicação materiais, mas considerar também esses veículos de comunicação espirituais. Os materiais requerem um celular, um computador, uma TV, uma revista, um jornal, né? Talvez até aquele bate-papo da vizinha, uma da janela de cá para a janela de lá, também trocando, multiplicando informações ali. Agora, essa comunicação espiritual dispensa todos esses recursos. Ela é uma comunicação mente a mente. Certo? Por isso que Emmanuel está fazendo... Quando ele faz essa pergunta, gente, muitas vezes ele está vendo e fala assim, não é nem para buscar uma resposta, porque ele já sabe. É uma pergunta para ampliar a nossa visão. É simples. É para nos convidar a um esforço de perceber que nós precisamos tomar consciência das nossas vidas. Simples. Emmanuel continua. Tem mais perguntas aí pela frente, viu? Eu fiz questão hoje de anotar na íntegra os slides dessa mensagem aqui, para a gente aproveitar ao máximo. Ele vai dizendo aqui escreve-se para a consecução de determinados objetivos inferiores. Além, aproveitam-se publicações para o mercado de propósitos subalternos. Gente, de vez em quando eu invisto um tempinho para estudar os bastidores dessa internet, para entender o que eles chamam de logaritmos, essa inteligência artificial que por trás de computadores extraordinários que a minha mente nem alcança ainda, o tamanho do que já está pronto, entender como eles nos conhecem. E como, com base nesse conhecimento, que está centralizado na mão de poucos no mundo todo, ele é utilizado contra nós, mas de uma forma muito sutil. E hoje, não é muita novidade isso que eu estou falando aqui não é? Esses dias um amigo meu estava narrando, que ele falou assim, a comadre não sei o que lá, disse que pensou assim, nossa, eu estou precisando fazer um passeio, nossa, eu precisava tanto ir numa praia. Aí ela disse que pegou o celular lá, eu acho que foi pesquisar lá uma passagem para a praia lá, né? Pôs lá umas 3 localidades diferentes lá, tal, e depois esqueceu daquilo. Aí chegou nesse amigo e falou assim, vou te falar uma coisa. O universo está conspirando a meu favor, porque eu tive um pensamento de ir na praia e você acredita que agora tudo que eu abro tá lá, foto de praia, coqueiro, água de coco, rede, aquele trem maravilhoso, passeio de barco, aquele trem. Olha, estou te falando, eu tenho que dar um jeito de ir para a praia, porque o universo está, aonde eu olho agora, o universo está conspirando a meu favor. Ela não entendeu que nós somos mapeados e que ou talvez a maior parte do que está por trás disso tudo, da comunicação no mundo, tem a ver com objetivos inferiores e com propósitos subalternos. Só que se isso vier descaradamente na nossa direção, é lógico que a gente vai rejeitar na hora. Então, é preciso que isso seja entregue para nós numa embalagem bem bonita, bem atrativa, cheirosa, num primeiro momento, num princípio. E aí a gente compra com muita facilidade. O Antônio Menezes dizendo aqui, que é muito comum a gente falar alguma coisa próxima ao telefone e daí a pouco começa a chegar informação sobre aquilo que você falou. Perfeito. Você nem pesquisou, você só falou. Perfeito. Gente, tudo que a gente faz
na frente, próximo, de um equipamento de informática conectado à internet, tudo isso está resumido em poucos servidores, ou seja, computadores centrais, no mundo todo. São poucos. A maioria deles está nos Estados Unidos, e agora a China entrou forte nisso. Aí você fica aí, a gente fica aí anestesiado atrás desses TikTok da vida, Instagram, Facebook, não sei o que, nessas brincadeirinhas. E a gente não entende o que nós estamos oferecendo de nós para esse povo. Nós não entendemos isso ainda. Porque são poucos que estudam isso. E a intenção, vamos falar assim, a possibilidade que tem de divulgar essas informações são nas próprias redes. E aí você imagina se elas não vão criar processos de inibir qualquer um que se manifeste de forma contrária aos objetivos inferiores e aos propósitos subalternos. Esse povo nos conhece muito mais do que nós mesmos. Então, eles conseguem mapear uma comunidade. Eles conseguem mapear uma cidade. Eles conseguem mapear, e eu não estou falando mapear de fazer mapa, não. É de entender comportamentos. E entendendo comportamento, você consegue estabelecer estratégia de domínio de massa. Eles conseguem entender um país. Gente, é uma coisa tão séria que a gente não tem ideia. E olha que a internet, ela veio num processo libertador para nós, para a gente parar de depender de televisão. Porque na internet nós ainda temos uma certa liberdade, se soubermos usar. O problema é que a gente não está sabendo usar. Esses dias eu ouvi um professor falando isso. Você quer resolver 99% dos seus problemas? Desligue a televisão. Desligue. 99%. Você pode falar assim, Alex, você está doida, exagerou demais. Ele disse isso. E nós fomos obrigados a dar uma concordada com o que ele estava dizendo. 99% dos problemas, gente. Olha só, a Silviane está falando, né, que ela já está percebendo assim, ela pensa uma coisa, não fala, e em seguida aquilo aparece. O que eu falei com você esses dias? Falei, Alex, está acontecendo uma coisa estranha. Eu penso aqui, não sei o que, aparece no celular. Isso aconteceu comigo já algumas vezes, mas aparece imediatamente sem eu falar, só pensar. Eu achei também que eu estava ficando meio lelé da cuca. Mas tá bom, isso aqui foi só um bracinho que nós abrimos, um galho, né, desse grande tronco que é a conversa do Emmanuel aqui hoje. Vamos retornar então, ou continuar aqui com a proposta de Emmanuel. Mais uma perguntinha. Quantas vezes nós mesmos teremos movimentado o jornal ou o livro, pretendendo impor nossa interpretação individual? Acrescente aí as redes sociais, gente. Eu não gosto nem de usar essa expressão rede social. Eu gosto de chamar de mídia social, porque eu acho que a rede mesmo, ela requer um contato, sabe? Eu tenho essa tese. A mídia não. A mídia são conexões virtuais aí que muitas vezes o sentimento está longe. Mas, vê se não é assim. Vê uma notícia lá, você vai lá no Facebook e pá! Movimentando a sua interpretação individual. E muitas vezes pretendendo impor. E ai de alguém que for lá e fizer um comentário contrário ao seu ponto de vista. Você deleta na hora, bloqueia. Você vai mais leve, primeiro você elimina o comentário. Daqui a pouquinho você suspende a criatura por umas 2 semanas. Depois você bloqueia ela. Mas esse povo é insistente, eles arrumam até outros perfis, eles estão dando... É assim, gente. E gente especializada, se infiltrando em grupos, é aquela confusão, né?
tá lá no grupo do WhatsApp da família, lá alguém dá uma opinião lá, você fala, não, agora não dá para aguentar calado, não. E você já vai lá e pá, a sua interpretação individual na intenção de imposição de opinião. Se nós, gente, no individualismo nosso, na nossa pequenez diante do tamanho de tudo isso, agimos assim, você imagina, e inconscientemente, às vezes a gente não está nem tão consciente mesmo desse processo todo, a gente faz isso. Continuemos. Quem escreve precisará lutar com numerosas leviandades que ameaçam o espírito. Você escreve com uma caneta, com um lápis, com uma palavra, com um pensamento, com um sentimento e com atitude. A conversa nossa aqui hoje tem relação com isso. Tudo tem a ver com essa escrita. O cuidado diante dessas numerosas leviandades que ameaçam o espírito envolve tudo isso que nós estamos falando, e não simplesmente o que a gente tem escrito, usando caneta, lápis ou o próprio dedinho, né? Você não escreve hoje? Não tem assim? Você fala com o seu telefone, ele não vai lá e escreve o que você está falando, e você já vai direto? Pensemos e cantemos por obséquio. Eu escolhi uma canção aqui, né? A gente começou hoje fazendo a prece, pedindo a Maria. Vamos pedir a Maria, né? Que rogai por nós, né? La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo accende sulle ferite, li porta via. La voce di Maria, dolce che ci porta al cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare. Se la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il cielo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra il cuore sempre di più em nome di Gesù. Lo sguardo di
esplêndida beleza, imensidão, harmonia, la voce di Maria, lo sguardo di Maria, sul sorriso dolce che mi fa cantare. Se la mamma mia, se la mamma mia. A voz de Maria. Você fez a sua pergunta aquela hora sobre o som do violão. A Cíntia Borges mandou te falar que, na opinião dela, está ótimo. Muito obrigada. Muito bom. Gente, então, quem aí escreve? Todo mundo. Aqui é aquela história. Não escapa um. Vamos entender mais aqui essa questão da recomendação do Emmanuel sobre essa necessidade de nós lutarmos contra as numerosas leviandades que ameaçam o espírito. Emmanuel diz mais, é indispensável guardar-se todos os dias. Lembra da recomendação do vigiai e orai? Está entendendo aqui agora? Um dos benefícios de seguirmos à risca essa recomendação. Gente, Emmanuel está nos convidando aqui à vigilância. É indispensável guardar-se todos os dias. Porque ele está contando para nós o seguinte, que um deslize. Gente, passou um espírito aqui, vocês viram? Descendo aqui, encarnado, viu? Ricardovski, ele que manda na Suzana. A Elizabeth falou assim que a Suzana é a dona dele. Dona do Ricardo. Por que ele está falando que todos os dias? Por que ele não está falando assim, é indispensável guardar-se durante os dias úteis? Não é assim que a gente fala da semana? Sábado e domingo você não precisa vigiar e orar, não. Faz isso só de segunda a sexta. É porque ele sabe que num segundo, nós podemos comprometer milênios da nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Quantas histórias, quantos fatos provam isso que eu estou dizendo aqui? Um ato de invigilância. A pessoa não se guardou e por aquela atitude, isso impactou inúmeras encarnações, não só dela, mas de um monte, porque o efeito é dominó, não é? Tudo que a gente faz tem impacto. Da mesma forma que somos impactados, nós impactamos. E nessa vigilância justa, vai escutando, lembra da frase inicial lá do Evangelho de João? E ele continuou a escrever na terra. E nessa vigilância justa, será razoável lembrar a posição de Jesus, que não deixou livros ou pergaminhos, legando-nos, apesar disso, os tesouros da vida imperecível. Gente de Deus. A história mais bonita escrita na terra foi escrita pelo Cristo. E aqui a gente vai entendendo como é que se escreve. E ele não deixou um livro, não deixou um artigo, não deixou um pergaminho. E a história está aí. Mais uma perguntinha. Importa considerar que o Mestre Divino escreveu na Terra. Emmanuel está fazendo essa ressalva, cara. Na Terra lá ele escreveu, não escreveu o livro, escreveu o pergaminho, mas está registrado lá aquele
com o dedo ali assim, eu não sei se ele usou um gravetinho, sei lá o que, mas ele escreveu qualquer coisa lá, não é? As tentativas de explicar o que Jesus escreveu lá são inúmeras. Eu não quero nem passar perto dessa possibilidade de analisar isso. Mas, Emmanuel pergunta, nunca encontraste o simbolismo profundo desse gesto de Cristo? Ou você já encontrou? Você já entendeu por que Jesus estava escrevendo lá? Ou você nunca encontrou, como Emmanuel está perguntando aqui? Pensa. Cantando a gente pensa melhor. Acreditava na vida, na alegria de rir e sonhar, nas mães dos meninos de rua, nas noites que tinham luar. Em Deus eu pensei muitas vezes, pois Deus era o céu e o mar. Era um morro coberto de estrelas, era dor e também meu penar. Viver para mim um presente, nas ladeiras da vida eu brinquei. Um moleque, um menino sem guia, já caí, já sorri, já chorei. E eis que o homem me chama, agora é do lado de cá. Vem aprender mais um pouco, aqui é tão bom quanto lá. Laraiá, laraiá, aqui é tão bom quanto lá. Laraiá, a vida então continua, não temos como fugir. Vive, aproveite o agora, também vai chegar sua hora. E eis que o homem me chama, agora é do lado de cá. Vem aprender mais um pouco, aqui é melhor do que lá. Laraiá, laraiá, aqui é melhor do que lá. Laraiá, laraiá, aqui é melhor do que lá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laraiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Laraiá, laraiá, saber amar. Laraiá, laraiá, saber amar.
Pois é, gente, falando em escrever, né? Quem escreveu essa música para eu cantar foi o nosso irmão desencarnado, Gonzaguinha. Você lembra quando nós estivemos em Belo Horizonte, aqui em Terras Mineiras, e nós encontramos umas pessoas? Foi assim que você lançou o álbum Alívio? Sim. Algumas pessoas que conviveram com Gonzaguinha e convivem, inclusive, com a esposa dele, né? E que até disseram naquela época que elas com certeza ficariam muito felizes de saber disso, né? De saber dessa notícia aí. É a cara do Gonzaguinha essa música, né, gente? Então, tem muitos comentários aqui. Olha que legal, aqui a Natália Prado falou que enquanto você estava cantando, ela colocou o celular próximo à barriga para Maria Alice escutar. Tá gravidinha, dona Natália. Tá bonita ela. Muito bem. Gente, vamos continuar aqui, vamos aproveitar essa vibe aqui, porque nós já estamos entendendo mais ou menos a prosa do Emmanuel, não tá? Mas e o gesto do Cristo? Qual seria a intenção de Jesus de escrever na areia? Pensa. Até onde, né? Lógico que nós vamos alcançar isso, porque a cada dia que passa as interpretações, as atitudes do Cristo vão se ampliando, né, gente? Mas aonde a gente já pode alcançar, por meio de Emmanuel aqui, em relação a essa pergunta? A Penha Rodrigues escreveu agora ali, ó, que Jesus deixou ensinamentos por meio do exemplo, que o exemplo vale mais, às vezes, do que o que está escrito, não é? Olha a condução da resposta pelo próprio Emmanuel. Emmanuel vai respondendo, perguntando mais. Quem poderá passar no planeta sem grafar alguma ideia nos caminhos do mundo? Gente, ele está falando aqui mais ou menos o seguinte. Provavelmente, a maioria de nós aqui nunca escreveu um livro. Não é? Que seja pelas próprias ideias ou que seja psicografado. Betinha já escreveu. Ela já escreveu mais uns 2, gente. É porque nós ainda não tivemos competência, foco, prioridade de botar esses bichinhos para frente. Mas o que vem pela frente aí, eu vou falar uma coisa. Quando saiu a Lívia, ela falou assim: Alex, nunca mais eu faço um desse. Eu falei, não faz mesmo. Mas eu entendi o que ela estava dizendo. Ela falou assim: com essa qualidade aqui, com isso aqui, eu não vou conseguir mais. Eu vou te falar uma coisa. Não se compara, né? Mas o que já está pronto, os que já estão prontos, vocês não têm ideia. Em breve nós teremos novidades, né? Mas muitos de nós não fizemos isso. Assim como Jesus não escreveu pergaminhos, não escreveu livros, mas já deve ter escrito algumas coisas por aí, mas um livro, alguma coisa assim, não. Mas, e as ideias que nós estamos grafando nos caminhos do mundo? Aí todo mundo. Não tem como ser diferente disso. Aí você pode dizer assim: Alex, nossa, mas eu conheço um ser que ele é tão limitado fisicamente que ele não tem respostas, não tem nada. Quem te garante que a mente não está ali, ó, a 1000 por hora, grafando ideias nos caminhos do mundo, enquanto passa pelo planeta? Diz mais ainda: nem todo homem gravará páginas, mas todos escreverão na terra a história de sua passagem comum. Pronto. Não tem como você escapulir disso aqui. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha planejado fazer umas artes aqui para esse Elva de hoje, mas aí eu acho que eu priorizei outras coisas e não fiz. Mas eu ia fazer assim, uns livros com os retratos de alguns de vocês na capa lá, assim. Eu ia pegar o Luiz Beto primeiro, lógico, né? Pela confiança que eu tenho nele.
Eu sempre uso ele aqui como modelo das minhas artes, né? A Vida de Luiz Beto. Esse livro está sendo escrito. A Vida do Alex. A vida da Betinha. A vida da Suzana. A vida da Elisete Andrade, do Antônio Menezes, da Penha, da Lucinda, né, do Chico, meu amigo Chico lá de Quixadá, da Eliane Teles, da Jerusa. Todos nós, gente, temos o nosso livro da vida, onde nós estamos escrevendo aqui na Terra a história da nossa passagem comum. Cada encarnação é um livro, né? Ó. Ou vários. Na verdade, o livro, é isso É que um você não só, entende. né? O livro é único. Os capítulos. Né? São capítulos, são páginas. E olha que nós ainda estamos bem no comecinho, né? No campo, traçará leiras, plantará árvores, modificará paisagens. Nas cidades, construirá oficinas, instituirá universidades, levantará edifícios. É lógico que Emmanuel está dando exemplos. E dentro de casa? E no trabalho? E no centro espírita? Em cada local onde nós estivermos, estaremos escrevendo. Deixar uma perguntinha aqui para a gente pensar nela enquanto a Alice canta a próxima canção. Existem estilos literários, não é? O próximo livro da Betinha, com a ajuda dos espíritos, lógico, né? Ele tem um estilo literário diferente do Alívio. Não é? Os estilos literários são vários. Tem livro de terror, não tem? Tem livro de suspense. Tem outros que são mais dramáticos, né? Assim, são os dramas. O que mais de estilos? Põe aí nos comentários aí para a gente ajudar a pensar. Tem vários estilos literários, não tem? Você poderia acrescentar algum aí? Você entende mais dessas coisas? Poesia. Olha que bonito. Poesia. Tem vários. A pergunta para nós pensarmos enquanto a Alice canta é a seguinte: qual o estilo literário desse capítulo do livro da sua vida que você está escrevendo? Pensa. Pega a lupa. Essa lupa, qual que aparecer aqui é para você olhar para dentro. Pega a lupa, olha para dentro de você agora, vai lá e analisa. Qual o estilo literário que você está escrevendo da sua própria história? Jesus escreveu do jeito dessa canção aqui, ó. O grande agricultor do amor saiu a espalhar sementes, semeou o trigo para prosperar, crescer e produzir. Mas veio a noite escura então, e o joio se lançou ao campo. Amanheceu e o trigo suspirou, onde estará o sol? E o grande agricultor do amor pediu ao trigo paciência, por
noites e dias, sem reclamar, o trigo suportou. Sob a chuva, sob o sol, as estrelas e o relento, e o justo agricultor do amor voltou ao campo e agora disse: já está na hora de separar o joio do trigo. E o trigo adormeceu sob o céu enluarado, e o joio se escondeu. E o trigo amanheceu florido, alimentando toda a terra. E o joio segue agora como um instrumento da paciência. E o bom agricultor do amor veio então anunciar: a terra se prepara para o grande salto, os tempos chegarão, cada qual no seu lugar, aprendendo a semear. E o trigo há de florir em paz, e os campos vão agradecer. O grande agricultor é o semeador do novo alvorecer. A terra despertando e os seres se regenerando. Despertando e os seres se regenerando. O joio e o trigo. Jesus tem essa capacidade, né, gente, da escrita profética. Ele já está escrevendo a nossa biografia por antecipação, né? Ó, pode acontecer isso, ó. Pode acontecer duas coisas, ó. Pode caminhar na direção do joio ou, se você quiser, na direção do trigo. A escrita é por sua conta. Interessante que as respostas da turma, você foi cantando, eles foram cantando junto, foram respondendo. A Sônia acrescentou aqui um estilo, que é a comédia. A Elisete falou assim, ó, que existem também as histórias reais, né? Com base em fatos reais, as biografias, não é? Sim. A Magnória, eu acho, é Magnória, né? Professora do Eva aqui, viu? Ela falou o seguinte, tem literatura infantil,
tem romance, contos, teatro, poesias, mistério, suspense, crônica e por aí vai. E é interessante que... Cordel, acho lindo. Isso, exatamente, eu também. A Sandra Lucas, ela resumiu a resposta de todos nós. Porque ela disse assim: eu sou um time dos estilos variados. Drama, romance, comédia, pontinho, pontinho, pontinho. Mata a charada, não é, gente? Agora, esses estilos estão nos levando para onde? É bom pensar nisso, não é? Pois é. Continuemos aqui então. Emmanuel, retornando aqui o livro Nós, Chico Xavier. A Terra é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços de formação espiritual. Lembra do caderno de caligrafia? Gente, todos nós recebemos de presente da providência divina um caderno de caligrafia, para que a gente possa escrever lá os serviços de formação espiritual. Aleque de Deus, mas eu não tinha informação desse estilo literário aí, não, aí. É serviços de formação espiritual. Alex, eu não sei se eu entendi direito como é que funciona essa história aí de caderno de caligrafia que a gente recebeu de presente, que a Terra é esse grande livro, né? Vou contar uma história. As histórias ensinam, né? Jesus escreveu por meio de histórias, não foi? Diz uma lenda que havia um senhor, né, chamado Zantur. Era um árabe muçulmano, cumpridor dos seus deveres religiosos, gente. Ele fazia as 5 orações do dia. E todos os dias, no finalzinho da tarde, ele ia na mesquita. Todos os dias, finalzinho da tarde, estava o Zantur lá na mesquita. E numa dessas vezes, né, vocês vão comentando, a gente vai acompanhando, que ele subia na direção da mesquita, ele se deparou com um mendigo. Esse mendigo pediu uma esmola. E Zantur prontamente tirou de dentro da túnica uma moeda e deu para aquele mendigo. Você pediu para ligar? Não precisa não. Eu acho que vai dar problema para ela, Suzana. Ele tirou. Tá, beleza. Vamos lá, gente, vou tentar continuar aqui. Ele tirou de dentro da túnica uma moedinha, né? E entregou para o mendigo e continuou, né, subindo a escadaria da mesquita. E nessa subida ali, naquela situação, ele percebeu que aquele mendigo foi se transformando. Ele ficou meio assustado, assim, gente, o mendigo se transformou num Elohim, que é equivalente a um anjo aqui na nossa cultura cristã. Imagina aí um anjo na nossa cultura aqui. Foi o que transformou o mendigo naquela hora na frente do nosso querido Zantur ali. Virou para ele e falou o seguinte: Zantur, eu na verdade não sou mendigo. Eu sou um enviado de Alá, enviado de Deus. E eu vim ao mundo para testar a bondade humana, para perceber se as pessoas serão boas comigo. E diante das pessoas que forem boas comigo, eu posso conceder a elas um grande desejo. Eu tenho o direito de conceder às pessoas que foram boas comigo o direito de ficar 5 minutos dentro da gruta do destino. Gente, esse negócio é forte, hein? Na tradição dele, gente, a gruta do destino
é onde fica o grande livro da vida. Um lugar desconhecido, fechado, hermeticamente, você é fechado de todos os lados, onde ninguém entra e ninguém sai sem a ordem de Alá. E nesse livro da vida estava escrito todos os nomes de todos os habitantes da terra, com seus passados, com seus presentes e com seus futuros, tudo escrito lá. E Zantur podia ficar 5 minutos dentro da gruta do destino, foi-lhe dada a oportunidade. E sabe qual a oportunidade que foi oferecida para ele? Ele podia fazer o seguinte, ele podia apagar o seu futuro e reescrevê-lo. Gente, e entregar para ele um apagador e uma pena. Para ficar mais fácil da gente interagindo aí, nos colocando no lugar de Zantur, entregaram para ele um lápis e uma borracha. E Zantur se viu então dentro daquela gruta enorme, gente, e um livro, o livro da vida. Você imagina o livro da vida? Nossa, bem grande. Você imagina ele bem grandão? O livro da vida, gente, estava lá diante dele aberto, na primeira página. E o interessante é que o livro da vida era em ordem alfabética. E ele foi, na primeira página, ele já leu lá, logo que na letra A, né, ele deparou com o nome de um conhecido, um velho conhecido, Abdul. Quando ele viu o nome do Abdul lá, ele já se recordou na hora que Abdul foi um juiz que, há uns tempos atrás, o condenara à prisão, porque ele não havia pago uma dívida. O Zantur estava endividado, foi levado a juízo diante de Abdul, e Abdul condenou. Ele, embora tivesse feito um ato bom, vamos falar assim, Zantur não era um ato ruim, aliás, de fazer a dívida, ele não era uma pessoa tão ruim assim. Só que o que aconteceu? Naquele momento ali, gente, o desejo de vingança, ele tinha 5 minutos, o desejo de vingança veio, subiu, sabe quando o sangue ferve? E ele percebeu o seguinte, eu estou com o lápis e a borracha na mão, eu estou com a chance da vingança. Ele olhou no livro, o livro estava passado, presente e futuro, ele olhou o futuro de Abdul e viu que lá no livro da vida, o futuro de Abdul estava lá, grandes riquezas, muitos benefícios, porque Abdul era um homem justo, era um juiz justo. Então o que o Zantur fez? Catou a borracha de pressinho, foi lá, apagou o futuro do Abdul que estava lá, escreveu lá, grandes dificuldades, sabe? Pois tudo quanto é tipo de dificuldade que você imaginar, ele escreveu lá no futuro do Abdul. Ficou satisfeito. E continuou folheando o livro da vida. Foi folheando. Chegou na letra S. Quando ele foi passando a letra S, ele parou, porque ele viu lá um nome conhecido. Samira. Na hora, gente, Samira foi uma noiva que teve, que depois que foi preso, né, julgado e preso, por recomendação do Abdul lá, né? Ela ficou envergonhada com aquilo, eu vou noivar de um cara presidiário, não sei o quê. Ela teve um preconceito lá, desfez o noivado. E arrumou um outro noivo lá e casou. Gente do céu. Esse Zantur ficou contrariado demais da conta. Foi lá rapidinho, olhou lá o futuro da Samira. E lá ele leu grandes conquistas, um futuro belíssimo. Ele ficou com inveja daquilo e, mais uma vez, borrachou o futuro da Samira, sabe? Apagou o futuro dela, foi lá e escreveu lá. Um futuro cheio de dificuldade mesmo, sofrimento, tristeza, só coisa complicada, sabe? Dívida. E foi escrevendo aquele negócio lá. Folheou e chegou na letra Z. Quando ele chegou na letra Z, ele achou o nome dele, Zantur Z, com A, é uma das primeiras na ordem alfabética, né? Ele achou o nome dele e viu que no passado dele já estava escrito essas duas ações que ele acabara de praticar.
Ele olhou para o que estava escrito no futuro e ficou assustado, gente. Porque no futuro dele estava lá escrito assim, ó, grandes dificuldades, pela semeadura que ele havia praticado. Aí ele olhou, calmou um pouquinho e falou assim, não, pera, eu já estou aqui com a oportunidade, pega a borracha depressa, pegou a borracha, né? Falou assim, eu vou apagar isso aqui. Só que o que aconteceu? Acabou os 5 minutos dele. Acabou os 5 minutos, gente. E da mesma forma que ele se viu dentro da gruta, ele, apareceu de fora da gruta. Borracha numa mão, o lápis na outra. E ele pensou, ele estava lá diante do futuro dele exposto, ele não teve tempo, aliás, ele não dedicou tempo para cuidar da própria vida. Por quê? Porque ele investiu o tempo que ele recebeu para invejar os outros, para atrapalhar as vidas alheias. Eu espero que nós tenhamos entendido a história. Esses 5 minutos, gente, representam a nossa encarnação. Uma existência. Porque uma encarnação, gente, ela voa como 5 minutos. E quando a gente acorda para cuidar da nossa existência, a Dona Morte chega e faz assim, ó, na porta da sua casa. Bate na madeira, isola. Eu tinha que ter pedido processão no plástico. Eu invadi o seu departamento, gente. Eu sou a plástica. Você me perdoa. Gente, aí a Dona Morte bate na porta e fala assim, ó, acabou seus 5 minutos. Pensa. O Chico Xavier falava isso, que a pior dor para o espírito no além é o tempo perdido. É o tempo que nós poderíamos ter investido para mudar o nosso próprio destino, para escrever o livro da nossa própria vida, e nós ficamos preocupados em enxergar a vida alheia. Para fechar a conversa aqui e a gente pensar durante a música. Essa música agora, se até hoje, em todos os 664 Eva, tem músicas que encaixam assim, com os raciocínios assim, perfeitos. Essa aqui é top 5. É a que mais vai encaixar com o que nós estamos pensando e falando aqui. O lápis chama-se caridade. E a borracha recebe o nome de perdão. É com o lápis da caridade que a gente escreve o nosso futuro. E é com a borracha do perdão que a gente apaga o que ficou para trás de ações equivocadas. Pensemos e cantemos, por gentileza. O bichinho do Raham me pegou aqui. Vamos ver se sai. Dá-me, Senhor, uma chance. Dá-me, Senhor, uma noite. Dá-me, Senhor, um minuto. Hoje eu preciso pensar. Tantas batalhas perdidas, tantas jornadas sofridas, tantas noites mal dormidas. Hoje eu preciso pensar.
teus pés meditar, quero aos teus pés relembrar, quero aos teus pés bendizer, quero aos teus pés perdoar. Não mais revolta com a vida, não mais tristeza sem fim, não mais a dor que me assola. Põe tuas mãos sobre mim. Hoje me pego a cantar, já sou capaz de amar. Busco a consolação vinda do amor e perdão. Horas felizes eu vivo, posso com Deus conversar. Já não sou eu peregrina, sei onde é o meu lugar. No colo da paz e do amor, nos braços do nosso Senhor. Meu Pai do céu não se cansa de aliviar minha dor. No colo da paz e do amor, nos braços de nosso Senhor. Meu Pai do céu não se cansa de aliviar minha dor. Dá-me, Senhor, uma chance, dá-me, Senhor, uma noite, dá-me, Senhor, um minuto. Hoje eu preciso pensar, nova chance. Cantou direitinho, viu? Pois é, o bichinho do Ranran agarrou aqui, não queria ir embora não. Gente, aí, ó, essa é a nova chance que nós estamos recebendo nesse grande livro da nossa vida, a nossa encarnação aqui no planeta Terra. Né? Que história fantástica é essa? Do nosso querido Zantur Rakesh, né? Daqui um pouco, abre novamente o livro da vida. Mais uma vez, ele receberá a oportunidade de entrar nessa gruta. É assim, e nós também. Essas histórias, elas têm um poder muito grande. E um deles é nos conduzir para dentro de nós mesmos. Eu tenho certeza que a maioria de nós conseguiu fazer uma pequena viagem nesse capítulo dessa encarnação. E nessa pequena viagem no campo dos pensamentos aqui, por isso que eu fiz questão de desligar o bate-papo aí um pouquinho para facilitar, para não ter tanta concorrência, né? Porque quando você fica digitando não sei o que ali, não adianta, gente, você dispersa, você diminui o seu potencial de raciocínio, você divide, né? E divisão nesse caso aqui é redução. Então, olha só, eu tenho certeza que nós conseguimos, nessa nossa pequena viagem, analisar como estamos utilizando o lápis e a borracha, a pena e o apagador que nós recebemos de presente, junto com esse caderno de caligrafia que Deus nos ofereceu. Eu tenho certeza que você identificou o Abdul, a Samira,
o fulano, o ciclano, o beltrano. E tenho mais certeza ainda que você identificou como você utilizou ou está utilizando o lápis e a borracha para impactar o futuro seu e dessas criaturas. Eu só fiz esse comentário aqui porque eu sei que alguns não chegaram nesse exercício, então precisavam de um estímulozinho, tá? Então, continua Emmanuel. Esse Emmanuel é fera, né, gente? Vamos tirar o chapéu para esse Emmanuel. Ainda que não percebas, estás escrevendo diariamente. Todo dia. Já pensou nisso, Suzana? Hoje nós dois estávamos falando de sua vida, enquanto nós estávamos na rua ali, falando das suas escritas. Assim, gente, a criatura dessa, né, nós bagunçamos a casa dela tudo. Chegar alguém na nossa casa e fizer um trem desse aqui, nós põe a pessoa para correr rapidinho, não põe? Tá de boa e tal, e tentando adivinhar o que a gente está precisando ali, está necessitando, né? Ele falou assim, está escrevendo. Está usando o lápis para escrever caridade. É isso. Eu estou colocando aqui como exemplo. Porque nós estamos escrevendo diariamente. Mesmo que você não esteja percebendo, você está escrevendo. Preste atenção. É o que Emmanuel está falando para nós aqui. Ó. Se és a criatura de entendimento frágil, se ainda não tens o contato com os ensinamentos do Cristo, não te descuides da escrita diária. O que Emmanuel está dizendo para nós aqui, gente? Se nós não temos o hábito de usar esse lápis e essa borracha, o lápis para escrever caridade, a borracha para pagar com perdão, nós precisamos estar mais cuidados, mais vigilantes ainda. Porque nós ainda não estamos tão fortalecidos. A nossa fragilidade do campo do entendimento ainda é limitada. Precisamos reconhecer isso. Então, o nosso cuidado precisa ser redobrado. Eu fico me vendo nisso aqui. Falei assim, Alex, presta atenção nisso aí. A sua fragilidade é grande demais. E olha que nós já temos contato com os ensinamentos do Cristo, hein? Mesmo assim, o cuidado precisa ser redobrado. Continua Emmanuel. Vê o que gravas nas páginas da vida. Gente, para nós, esse livro, ele está aberto. Concorda? Como é que chama a gruta lá? Eu esqueci. A Gruta do Destino. Gente, a Gruta do Destino, se você quiser visitar ela, a qualquer momento você pode. Tem que pegar a lupa. Porque essa Gruta do Destino, ela não está lá fora. Essa Gruta do Destino está aqui dentro. Basta que você tenha essa coragem de olhar para dentro. Você vai percebendo direitinho. Mesmo que ainda de forma fragmentada, de pedacinho, mas você consegue perceber o passado. O que você já escreveu, você consegue identificar com facilidade, com consciência o que você está escrevendo. O estilo, né, como foi dito aí pelos nossos amigos aí, ó. Está escrevendo drama, comédia, terror, mistério, romance. Tudo isso é biografia, é história real. Diz mais, mano, nós já estamos caminhando para finalizar, tá? Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. Nós já estudamos isso aqui. Coração, sede dos sentimentos, a base de tudo. Sentimos, pensamos, falamos, fazemos, agimos. Nossas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração.
Olha a importância do sentimento para escrever o livro da vida. Não dá, gente, é isso. Eu fico observando a Elizabeth pintando as telas solidárias do Eva. Ela põe o pincel, abre um potinho de tinta assim, vai lá, tinta azul, põe o pincel, pega a tinta azul, passa o pincel na tela. Você acredita que fica azul o traço do pincel? Aí ela põe aquele pincel dentro de uma bacinha d'água lá, um copinho, um potinho d'água, assim, dá uma mexida assim, ele limpa. Aí ela vai lá e põe na vermelha. Aí pega a vermelha, passa na tela, fica vermelho. É impressionante. Aí ela mistura lá um verde com vermelho lá, não sei se é mais ou menos um azul com não sei o que lá, e mistura aquilo lá ali assim, e passa na tela, fica marrom. Então, o repositário, existe essa palavra? Vocês estão entendendo na minha cabeça? Existe isso? Ou não? Repositário? Depositário existe. Tem isso, gente? Depois vocês olham para mim. O depósito das tintas está no coração. As tintas são os sentimentos. As nossas mãos são pincéis que vão traçar as cores de acordo com o que o coração está oferecendo como material. Então podem ser tintas luminosas ou sombrias, como nós estamos pintando, para dar uma mudada na analogia aqui, as telas da nossa vida. Está aí. E mais, aqui não é, tinha alguém que falou agora assim, ó, eu estou assustado. Na hora que eu comentei lá no início, me perdoa aí porque eu não lembro, repositório que chama o negócio. Obrigado, Carmélia. Talvez mais alguém falou, mas eu vi o da Carmélia aqui agora. Quando eu falei lá no início que eu estava fazendo alguns comentários sobre a internet, né, tal, que ela registra as coisas, tudo, a gente fica com a dúvida aí, parece que já está pegando até pensamento, né? Alguém falou assim, eu estou ficando com medo? É? E essa aí que a Manu está falando aí, ó. A terra está registrando o que fazes. Gente, hoje eu vou perder uns pontinhos com a espiritualidade, porque eu recebi toda a orientação de fazer esse Eva aqui mais caprichado. Mas tá bom. É mais ou menos assim, ó. A terra, imagina, vai criando imaginação aí, ó. A terra, quando a gente fala a terra, a gente pensa sempre no globo terrestre, né? Mas a terra olhando para você, consegue imaginar olho no olho? A terra levanta uma plaquinha, eu vou pegar a lupa aqui, essa lupa é uma plaquinha, tá? A terra pega a plaquinha, levanta assim para você e fala assim, ó, sorria, que você está sendo filmado. Sorria, que eu estou registrando tudo o que você faz. Tudo, gente, é tudo, não é 90%, é tudo. Tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você realiza. Todos os seus hábitos estão registrados. Não dá para esconder nada. E o HD, onde fica armazenado, o registro, chama-se consciência. Está tudo ali. Não manches o livro que o Pai nos confiou. Cuida dos sentimentos. Cuida dos pensamentos. Para que
essa fonte, esse repositório, né, Dona Carmélia, nos ofereça matéria-prima de ótima qualidade para que com os pincéis, os lápis, as borrachas, nós possamos grafar a nossa história de uma forma que nós, lá na frente, possamos dizer assim, ó, o final foi feliz. Pelo menos do capítulo, porque não acaba, não é? Muito bem, gente. Gratidão pela companhia feliz de todo mundo. E vamos caminhar então para a finalização do nosso Eva? Então vamos agradecer a Deus por tão importante lição e a preocupação dos amigos espirituais, para que nós possamos despertar e não desperdiçar nenhuma chance que nos é oferecida. Que as nossas consciências possam se alargar e receber novos comandos, não aqueles que nós já nos habituamos, já se tornaram vícios. Vamos escrever com responsabilidade, com amor, porque o livro é nosso, é da nossa vida. Vamos desejar o bem para nós mesmos. Vamos escrever felicidade para nós mesmos, alegria, sucesso, coisas boas para nós mesmos. E vamos colocar a nossa água, pedindo à nossa Mãe Maria a fluidificação. E trazemos a canção que a mãe de Chico Xavier cantava para ele quando criança. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho a certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos. Ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Muito obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, aos nossos anjos guardiões, aos que vieram ter conosco, encarnados e desencarnados. Muito obrigada, que todos nós possamos tomar um bom rumo
nas nossas vidas e apontemos bem esse lápis para a escrita sair legível, sem borrões, sem sujeira, e caminhemos, escrevendo cada dia um capítulo emocionante, feliz, alegre. Que vençamos as nossas dificuldades com o nosso esforço e com a nossa determinação de nos melhorarmos a cada dia. Hoje eu ainda me lembrei dos dizeres do nosso irmão Chico Xavier, que dizia assim: a cada um o direito de ser o que é, e a mim o dever de ser melhor a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. É isso aí, gente. Muito obrigada. Grande abraço. Amanhã nós temos qual tema, Alex? Menina, esse tema é daqueles que eu fico empurrando ele para frente. Empurrando. Já vamos, no mínimo, 4 meses que ele está aqui. Eu jogo ele para o mês que vem. Mas olha que interessante. Plantas e almas. Diferente, não é? Emmanuel, plantas e almas. Esse mano é sabidinho, né? Demais da conta. Esperamos vocês. Então, Então, quem sabe a gente chama a Sol aqui para mandar um beijo pro povo hoje, hein? Malu e a Sol. Gente, a Sol é uma gracinha. Vou deixar a Sol para mandar um beijinho para nós hoje. Hã? Você? Tá não, tá linda. Quem é não está, Malu. Então hoje, gente, vai com um beijinho da Malu e da Sol. Olha que gracinha, gente, da Sol. Então vamos lá, hein? Vamos mandar um beijinho com muito amor para as crianças, para a vovó, para o vovô, para todo mundo, com muito carinho. Lá vai, hein? Pega que é seu. Hoje é o beijinho da Sol, hein? Especial. Vamos lá. Quem? A Luna? Gatinha? Ah, pena que ela não deixa, né, a gente pegar. E ela tá dando beijo mesmo sem parar aqui. Olha só. Então lá vai, hein? Pega o beijinho de todos nós aqui com muito amor. Vai com Deus, beijinho. Até amanhã, gente. Olha, ela desceu. Aqui tem um gatinho também, gente. Quando nós pegamos a Sol, a Luna desceu. E veio ficar aqui ao nosso pé, aqui, mas ela é um pouco arisca. Interessante, né? A gente pensa que é só o telefone que capta as coisas, né? Mas os animaizinhos, nós, se a gente ficar atento, a gente capta tudo. A gente também sabe de tudo que está acontecendo. Só não assume, mas sabe. Assumimos pouco, né? De tudo que nós temos que assumir. Mas é isso aí, que fique a lição. Vamos escrever com letras lindas o livro da nossa existência.